Infelizmente, ataques de ódio e intolerância ainda ocorrem no mundo inteiro. E no Brasil, não é diferente. A ONG SaferNet registrou um aumento de quase 70% desses crimes pela internet. Uma campanha lançada pela Unesco em memória às vítimas do Holocausto traçou um paralelo entre os casos atuais de intolerância e o terror vivido no passado pelos judeus, para que nenhuma história seja esquecida. Confira. Meu nome é Gabriel Waldman, estou com 84, passando para 85 anos. Sobrevivi ao Holocausto. É uma campanha que fala da violência pela exclusão, né? Justamente numa data que é um marco para a memória do Holocausto no mundo inteiro, que é o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, que é lembrado sempre no fim do mês de janeiro, né? Justamente no dia 27 de janeiro, em que houve a liberação do maior campo de concentração de extermínio, mais conhecido também o complexo de Auschwitz-Birkenau, e desde 2005 a ONU estabeleceu esse dia como o Dia Internacional de Lembrança e Memória às Vítimas do Holocausto. Gabriel tinha 6 anos e não tinha água para beber. A água do rio Danúbio estava infectada de tantos cadáveres que os nazistas jogavam lá. Com exceção de sua mãe, toda sua família morreria em campos de concentração nos próximos meses. Primeiro é relevante a gente apontar que a Unesco ou o museu não buscam equiparar o Holocausto com outro evento histórico, mas nós observamos os discursos de ódio, as violências, as intolerâncias que ocorrem nos dias de hoje. E assim como as histórias do Holocausto, essas histórias dos dias de hoje precisam ser contadas, mantidas vivas, serem eternizadas para que também não se repitam. E é a partir dessa premissa que foi criada essa campanha, Viver para Contar, Contar para Viver, em que 3 sobreviventes do Holocausto foram convidados a contar histórias que literalmente não eram suas, eram de vítimas brasileiras atuais de crimes violentos a partir do discurso de ódio. Tem uma pessoa que não tolerava ninguém que seja diferente. Gente como eu temos que morrer, dizia. Essa história que o seu Gabriel contou é a minha história. Foi uma história de muita violência racial. Sou músico profissional há muitos anos já. Desde os meus 14 anos eu trabalho com a música. Nós temos tido todo tipo de repercussão positiva, né, em relação à campanha. Primeiro, em relação à sensibilidade que a Unesco e o Museu do Holocausto e a Confederação Israelita do Brasil, são esses 3 parceiros, tiveram em contar essas histórias e fazer com que fosse respeitoso tanto para os sobreviventes do Holocausto quanto para as vítimas desses crimes. Isso tem impactado, né, a sociedade que tem acesso a essa campanha na TV aberta ou também nas redes e nos canais dessas instituições, e nós temos tido um feedback bastante positivo, né? Eu tenho essa honra de trabalhar com a memória do Holocausto há muitos anos já aqui no Brasil, fora do Brasil, e pela primeira vez eu vi, né, uma campanha com um grau de sensibilidade tão grande para fazer as conexões necessárias entre passado, presente e futuro. Fui cercado por pessoas bem mais fortes que eu e começaram a me xingar e bater, me quebraram o nariz. Eu que sobrevivi a essa história contada pelo seu Joshua de espancamento em razão da minha sexualidade. Meus 4 avós, né, meus 2 avós maternos e os 2 avós paternos foram sobreviventes do Holocausto, né, passaram por guetos, por campos de concentração, inclusive Auschwitz e tudo mais.
Desses 4 avós, eu tive o prazer de conhecer e conviver com 3 deles e ouvir desde pequeno as histórias. É muito importante a gente entender, Daniela, o momento em que a gente vive, né? Que é um momento crucial para essa memória do Holocausto, que é, obviamente, um momento em que nós estamos perdendo, né, esses sobreviventes. Meus avós também já faleceram, né? E a partir do momento que a gente começou a pensar nessa campanha, nós também pensamos, né, nas próximas gerações que não vão ter a oportunidade de ouvir da boca dessas pessoas. O combate ao ódio, o combate à intolerância, o combate ao racismo faz parte do cerne de qualquer iniciativa, seja pedagógica, cultural, de comunicação, enfim, relacionada à memória do Holocausto. Quando a gente fala nunca mais, ou Holocausto nunca mais, na verdade a gente está fazendo um pacto, né? Nós vamos identificar esses sinais e não deixar iniciativas similares como essas acontecerem, coisa que infelizmente nós temos visto acontecer. Eu larguei a escola porque eu sofria muito bullying, tanto dos colegas como de outras pessoas da escola. Eu tenho muito orgulho de ter ouvido o chamado dos meus ancestrais e ter tido a força de poder me declarar enquanto indígena. O Museu do Holocausto de Curitiba é a primeira instituição no Brasil que uniu esses eixos, né, de educação, de memória, de pesquisa, com um espaço museográfico, com uma exposição permanente de longa duração sobre o tema no Brasil. O museu foi aberto em 2011 e desde então tem recebido centenas de visitantes, a maioria deles alunos, estudantes, nessa exposição de longa duração. O nosso enfoque é o enfoque da vida, não da morte. Nós queremos contar as histórias dessas pessoas, de como elas existiram, e principalmente personificando, dando rosto, nomes, sobrenomes, mostrando que o Holocausto não foi ou não é uma história de milhões de pessoas, e sim milhões de histórias diferentes. Manter a história viva é lutar contra o ódio. Ontem, hoje, amanhã. Viver para contar. Contar para viver.